Ó, good night. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. A nossa planilha. Hoje eu estou no Pique também. A nossa planilha, que eu atualizei a nossa planilha com data até o Enem. E que, se tudo der certo, vai ser essa data, né? Primeiro, a nossa aula da semana passada, né, do dia 1º, até semana passada, que a gente completou 5 aulas, eu tinha programado de trabalhar mais os conteúdos de química geral para ter noção assim de como vocês estavam nesse rolê todo aí em relação ao conteúdo do Enem, em relação ao conteúdo de química. Aí, a partir de agora, nós temos aqui um total de 11 aulas, contando com a aula de hoje, até a prova do Enem. E aí, o legal é essa última linha aqui, o ERG, será? Que nem eu sei. E aí, isso aí a gente deixa para depois, o que vai se dar na nossa vida. O que eu quero falar com vocês? O modelo da aula, não é nem o modelo da aula, a aula vai continuar com o estudo ativo, mas o modelo das questões, né, o conteúdo vai mudar. Que deixa eu compartilhar aqui outra tela com vocês, para vocês entenderem esse rolê aqui que eu estou falando. Agora, a gente sempre vai ter 15 questões por aula, tá? E aí eu vou testando se 15 questões é muito, é pouco, para a gente entender isso aí. Mas, na verdade, eu queria, no mínimo, 15 questões. Se não der para a gente fazer tudo ali, né, ao vivo, de qualquer forma, vocês vão receber as 15 questões, e daí, então, vão fazer, e qualquer dúvida, a gente vai trabalhando isso no grupo ou nas próximas aulas. Mas no grupo eu acho que seria melhor para não precisar esperar uma semana e tudo mais. E aí, ó, sempre vai ser assim. Eu vou trazer ali para vocês esse esqueminha, inclusive, vai estar presente na aula, para analisar até você chegar e falar, tipo, acertei, não acertei, o que você errou, para você começar a pensar numa tabela de erros, um caderninho de erros, para você entender onde você precisa melhorar e tudo mais, o que já está ótimo, o que não precisa, já tranquilo isso aqui. Sempre a gente vai ter os exercícios avaliativos, que vão ser os 3 primeiros. E aí eu vou sempre pegar um exercício de química geral, química inorgânica, físico-química e química orgânica, tá? E aí depois vai ter 3 exercícios de química geral, vai ter fisqui, vai ter orgânica e inorgânica. Inorgânica no Enem, o que o Enem considera inorgânica? Tipo reações químicas, alguma coisa assim. O que ele considera de inorgânica não tem de tanto conteúdo, é mais aplicado para a química geral, entendeu? E aí, essa química inorgânica, eu vou revezando também com a química ambiental e com questões de atualidades que podem aparecer para a gente, né? A da Júpiter entra onde? A da Júpiter, eu acho que, se a gente analisar ali o ano que ela aconteceu, acredito eu que possa entrar em atualidades, Bruno. Porque tem essas questões, assim, a gente vai fazendo questão muito antiga, e aí a gente realmente nem lembra o que aconteceu naquele ano, né? Tipo, nem sei o que houve. E aí pode entrar em atualidades tranquilamente. Mas o que a gente precisa é, primeiro, não fugir dessas questões, porque podem ter questões malucas assim esse ano também, e fazer do jeito que a gente está fazendo. Ler o texto, analisa as opções e ver que, tipo, com atenção, é possível a gente trabalhar a questão e analisar ali certo e errado. Então, é isso. As aulas agora vão seguir sempre esse modelinho, esse esqueminha, e aí finalizando, fechando 15 questões. E se eu perceber que, tipo, 15 questões está sendo, assim, muito, o que eu vou fazer? Eu vou, no máximo, intercalar. Tipo,
geral, aí coloco uma de fisquia aqui, coloco uma de orgânica aqui, para a gente poder fazer de conteúdos diferentes, e aí eu vou analisar, eu vou testando isso aí, por exemplo, a próxima aula e tudo mais, porque para não deixar, por exemplo, sei lá, todas de orgânica para casa, por exemplo, entendeu? De orgânica para frente. Então, qualquer coisa eu vou intercalando geral, fisquia, orgânica e inorgânica, geral, fisquia, orgânica e inorgânica, seguindo esse padrão. E eu vou analisar isso aí para eu entender como é que vocês vão funcionar como turma e eu vou adaptando. Valendo! Do nada, a louca. Vai lá, vou pausar e ficar muda. Vamos lá. Marcaram que letra? Fala pra titia. A, B, C, D ou E. C de cavalo. Letra A de amorzinho, letra A de amorzinho. Luísa. Luísa, Luísa, Luísa. Vamos lá. Alguma coisa aí não rendeu. Não rendeu. Eu acho que você não tratou essa questão como uma questão de pureza, que é o que acontece. Porque 15 gramas é o que ele coloca de cal. Mas o que eu tenho de óxido de cálcio lá é 60% disso. Eu não sei se você usou essa situação. Deixa eu colocar aqui, ó, a resolução, ver se você entende. No enunciado, ele fala para a gente, conta uma história lá e tal, e fala dessa questão de 15 gramas, 60% massa, que é o óxido de cálcio. Então, a primeira coisa é fazer esse processo aqui. Você descobrir, de fato, o que tem lá de óxido de cálcio. E aí você descobre que tem 9 gramas. Então, num segundo momento, você vem para a regra de 3. Aqui é o valor de 1 mol e aqui é o valor de 1 mol também. Sempre verificando, nesse caso, a reação está balanceada. Aí resolve achar lá o Y aqui em questão, que deu esse valor aqui, que claro que eu fiz na calculadora para chegar a esse 11,893. E aí, letra A. Errou conta? Cara, e você errou conta e chegou no 19? Isso que é triste. O triste do errar e chegar no valor é uma desgrama. É tristeza mesmo. Eu entendo. E aí, por favorzinho, tá? Atenção nas continhas. Então coloca aí. Ó, aí é onde vai entrar, ó, esse sistema novo que eu falei para vocês. Aí, por exemplo, aqui, você iria colocar assim, ó, erro por cálculo matemático. Porque aí você sabe que o seu problema não é na estequiometria, você entendeu o enunciado. Então, aí você iria voltar aqui nessa parte e colocar o probleminha que deu lá no negócio. Isso aqui foi eu fazendo, mas no PDF de vocês está bonitinha a resolução assim, tá, gente? Estou por fora desse sistema. Por que você está por fora desse sistema, menina Gabriela? Por quê? Por quê? Porque chegou depois. Não, você chegou atrasada. Eu estava falando... No final, eu vou falar de novo desse lance. É que a gente vai ter 11 aulas até o Enem. E aí eu taquei fogo no parquinho. A verdade é essa. E o bagulho tá doido. Mas vai dar tudo certo. No final da aula eu falo isso de novo, sem falta, tá? Vai lá, gente. Número 2, equilíbrio químico, porque a gente ama. Prof, Boa noite, você só pode aumentar um pouco a tela, só para enxergar. Isso, obrigada.
Vai lá. Ó, vamos lá. Luísa acha que conseguiu. Juliana desenvolveu em algum ponto e em algum ponto se travou. Bruno fez KC, KP não soube. E Maria Fernanda fez KP. Eu quero saber como é que você fez KP sem fazer KC. Você chegou em que valor de KP, Maria Fernanda? Eu tô com medo também. Fala para mim um valorzinho assim. 9, 12, 3, 6, um valorzinho. Se quiser ligar o microfone, pode ligar. Eu fiz KC e descobri o valor. Vocês jogaram no PV e no NRT. Entendi. E chegaram em que valor? De KP. Então, começou ela. Eu joguei 3 vezes para ver qual dos 3. Cara, eu acho que vocês esqueceram 0,96 de P. Não fiz KP em si, entendi. Eu acho que vocês esqueceram de uma fórmula boa que poupa um tempo danado, que relaciona KC com KP. Deixa eu colocar aqui a resolução. E aí vocês me falam... Cadê? Eu achei 16,4 de P. Então, eu não joguei no PV e no NRT. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei os dados, né? Transformei já para Kelvin, para caso, sei lá, sabe quando você... Eu vejo o Celsius, já passo para Kelvin. É um negócio meio assim. Eu vejo mililitro, já passo para litro. Aí peguei aqui os dados. Uma coisa importante para o KC. Ele fala no enunciado, né? Encontram-se no equilíbrio 0,46 de NO2, NO2 e 1,84 de N2O4. Só que eu não sei se vocês fizeram isso. Vocês balancearam, botaram esse doisinho aqui na frente? Só para estar essa coisa aí. Isso, ai, gente, glória a Deus. Glória a Deus, vocês são maravilhosos. Só isso, eu juro para vocês. Vocês estão no nível acima, porque o povo não balanceia a questão. Aí botei os dados e lá ele quer KC e KP de mim. Ai, Bruno, depois você vai abrir esse microfone e você vai falar assim o que você fez. E aí, olha só o que eu fiz. Eu calculei o número de mol, porque ele me deu massa, né? Aí eu calculei o número de mol, porque eu preciso da concentração para jogar no KC. Tem que ser a concentração, né, Luísa? Tem que ser a concentração. E aí, eu descobri o número de mol e descobri a concentração, lembrando que é meio litro, tá? Meio litro. Cara, eu não dividi por meio. Você usou mol, Ju? Você usou o número de mol. Não passou para, não fez a concentração. Ah, entendi. Entendi. E aí joguei no KC. Foi minha última etapa. E aí achei lá o KC 100, né? Produto sobre reagente. E aí teve gente, por exemplo, que eu já fiz essa questão, que chegou no KC, mas aí não balanceou. E aí não elevou ao quadrado. Por isso que eu falei, balanceia, porque tem o balanceia. E esse lance aqui que eu acho que vocês... Acho que ninguém fez. Da relação KP e KC. Tem esse lance aqui, tá? Que é o KP, essa fórmula mesmo. Quando você acha o KC, quando você tem o KC, você pode aplicar o KP. E aí, por que eu gostei dessa questão?
Aqui ele pede o KC e o KP. Mas vocês entendem que ele poderia, no enunciado do Enem, trazer ali KC tanto e pede para você o KP. E aí, isso aqui seria um pulo do gato para você dar um a mais de ir rápido, né? Essa fórmula sempre bate na tecla de que é uma fórmula super pouco usada e que não vale a pena decorar. Eu acho que ela poupa tempo, né? Mas não é necessariamente, de fato, para decorar. Você pode fazer por PV igual NRT. E aí joga no KP. As contas no KP. Isso aí não vai ter problema nenhum. Vai chegar no mesmo resultado, teoricamente. Vocês chegaram no mesmo resultado? Maria Fernanda, deixa eu aumentar aqui. Ó, tá aqui. Luiz errou porque usou grama no KC. Bruno, mas o que você errou? Ju errou aqui, nessa etapa de passar para concentração. Bruno errou no balanceamento. Maria Fernanda. Mas, Maria Fernanda, você fez o PV igual NRT e errou em quê? Porque aí você ia fazer o KP tipo KC, né? Só que jogando a pressão. Caraca, esqueceu de converter a temperatura. Gente, perceberam que foram detalhes? Ó, jogar grama na concentração, converter a temperatura, no dividir, esquecer de passar, né, o mol para a concentração. Detalhes, detalhezinhos ali pequeno para vocês. Foi detalhe. E aí, esses detalhes, só para vocês ficarem atentos, é o exercício de fixação depois que a gente termina um capítulo. Sabe? Tipo, isso aqui é passo a passo. Isso aqui é uma coisa que a gente trabalha em estequiometria, isso aqui é uma coisa que a gente trabalha em soluções, e aqui é o que a gente trabalha em equilíbrio químico. Entendeu? A questão em si, eu vou falar para vocês, não sei se vocês concordam, eu acho que vocês acharam ela trabalhosa, não sei se vocês acharam ela difícil. Ela tinha muitos passos e passos importantes, que não poderiam deixar de... Tipo, não posso deixar de passar para Kelvin, não posso deixar de calcular a concentração, entendeu? É um passo a passo ali, é uma formiguinha, mas que dá para vocês fazerem. Dá uma raiva mesmo. Eu demorei a desenrolar meu cérebro para ver, para pensar o que eu deve... Então, essa coisa aí de demorar para desenrolar é a falta de frequência, né? E aí, por isso que eu até pensei nesse estilo de aula agora, de tipo trazer temas diferentes, como é a prova, né? Porque você sai de reação orgânica, vai para a eletroquímica e depois vai para a oxidação de sei lá quem. Então, a gente vai trabalhar mais isso aqui também. Quando fui fazer a primeira coisa, foi balancear, mas inverti a reação nova. Ah, entendi. Ficou produto, reagente. Você trocou produto e reagente. Eu inventei... Ah, inventou, entendi. Ah, inventei uma reação nova. Eu entendi se ela invertir. Entendi. Fiz uma reação de combustão. Entendi.
Foi um leve surto, mas é isso, vamos lá. Gabi, você tá tão quieta. Gabi tá aqui? Você tá bem, minha filha? Ou ela não tá aqui? Já tô perdida. Tô aqui. Você tá bem? Você tá viva? Entendeu essa questão? Olha lá, hein? É porque eu não soube fazer. Não tem problema não saber fazer, mas vendo a explicação, deu para ir? Para alcançar? Então tá bom. Ó, aqui tem a minha resolução, aí aqui tem a resolução digitada. Próxima. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vai lá. Fala para mim aí. A, B, C, D ou E? C. C, C, C. Geral C, gostei. Fala, Bruno. Então, professora, assim, a gente tem que ter sinceridade na coisa. Na hora que eu vi a reação, deu para entender que era uma reação de desidratação, que ia ali perder, né? Mas o que acontece? O cérebro aqui da pessoa está condicionado, entendeu? Lá no início você botou reação de desidratação, então lá naquele PDF lá do início, sabe? Ah, entendi. Estava escrito desidratação. Na hora que eu olhei a alternativa, o cérebro já tipo, é isso aí, entendeu? Eu gostei da honestidade, gostei da honestidade. O conteúdo a gente sabe, mas sabe, lá no início estava escrito desidratação. Boa, boa. Então, essa questão aqui, ela é a letra C de casa. E aí, eu acho que a pegadinha dela é o fato de não apresentar aqui a água como produto, né? Mas aí a gente também lembra que, às vezes, na orgânica, os produtos que aparecem são orgânicos, são os orgânicos, entendeu? E aí isso pode acontecer. Mas, vendo aqui, né, a diferença, eu tenho uma dupla aqui, é o que muda. Aí sai o H daqui e um H de cá. Fiquei na dúvida ali na letra E. A estrutura A apresenta um carbono quiral. Quem falou isso? Ai, meu Deus, perdi. Fui eu, prof. Fui eu. Luísa? Eu, Luísa. Vai. Porque eu vi ali, tipo, tem um fenol ali. Não é fenol não. Falei merda. Mas tem vários. Fala pra mim o que é. Ai, pera. Eu sei que é C6H6. Tá falando de quê? Na letra A. Tá falando disso aqui? Não, aí tem um carbono aí no meio. Tem um carbono aqui. Então, eu fiquei na dúvida se ele era quiral. Ele é quiral. Só que o problema é que na letra E tá dizendo assim, ó. Carbono quiral. E eu tenho, tipo, aqui tem mais um, eu vejo já dois aqui, entendeu? Uhum. Esses dois, eu olho e vejo assim, pá. São esses dois. Tá. E aí é o que anula a B. A B, a E. Cadê? Ah, tá. Só dava Bruno e Mafê quando eu mostrei. Mas é isso, letra C, desidratação. Vamos agora, essa enorme. Dá para ler? Porque aqui eu tive que colocar a fonte tamanho 15. Posso aumentar um cadinho assim, ó. Ó, assim. Tá? Ai, que ótimo. Então, vai lá, gente. Marcaram que letra? Fala para mim. D de dado, D de dado, D, D. Geral D. Gostei. Fala, Bruno. Então, professora, eu fui fazer a questão, fiz a questão, e aí marquei a letra D, mas eu fiquei com essa sensação de que você já tinha colocado. E aí, Sério? agora, enquanto eu estava esperando você corrigir, fui nos materiais da gente, e na nossa primeira questão, da primeira aula, foi essa questão. É mesmo? Gente! Uhum. Eu fui que até doideira. conferir lá. A primeira da primeira aula. O exercício avaliativo?
Isso. Ai, É porque, sabe a sensação de quando você já fez a questão? Aí eu falei, gente, a aham. sensação, eu já fiz isso. E eu tinha certeza que tinha sido com você. Aí eu fui procurar, né, nos PDFs. Daí achei aqui. Gente, eu não, nem lembrava disso. Letra D. Cara, essa questão, eu acho ela, tipo assim, vocês percebem que aqui no texto ele vem descrevendo mudança de estado físico da matéria, né? Numa forma muito rebuscada, nada acostumada aí com o nosso dia a dia. Que fala umas coisas bem assim, bem Platão, umas coisas bem Platão. E aí ele cobra da gente, o conteúdo que ele cobra aqui, né, é aquela questão de você lembrar de fenômeno químico, fenômeno físico. E lembrar que a matéria não muda no fenômeno físico. A matéria, ela não se transforma, porque quando ocorre transformação da matéria, é fenômeno químico. E aí, quando ele chega e coloca lá mudança da estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. É aquela questão de que no sólido ela está lá agregada, no líquido ela está lá maleável e no gasoso ela está solta. Tá? Letra D de dado, como vocês bem falaram. Próxima. Vai lá. Vamos lá. Novamente, essas coisas, um vocabulário que, para mim, ele é mais da biologia do que da química. Mas aí sempre vale lembrar, né? Essa questão da afinidade por... Aí, aqui no caso, lipofilia, a questão da afinidade por lipídios. E aí é lembrar que é óleo e gordura. Acho que é mais da química. Gente, eu nunca falei... Eu não... Para mim, falou lipídio, eu já vou na biologia. Aí, essas nomenclaturas, isso aí tem aparecido no Enem, na orgânica, principalmente. Hidrofóbica, hidrofílica, essas coisas o Enem traz para a gente. E aí está falando, né, dá um composto para a gente, explica quem é X, no caso da testosterona, composto 1, composto 2, e em relação ao coeficiente, para analisar essa situação de lipofilia. E aí, marcaram que letra? D de dado, D de dado. Certíssimos. Certíssimos. E aí era fazer essa análise, né? O X sendo hidrogênio ou metil, e aí a afinidade vai ser maior, né? Porque torna essa situação apolar. E quando eu tenho a hidroxila, ela vai ser... Cadê? Marcou A? Menor, menor. Mas aí por quê? Mas você marcou A, tipo consciente ou chute? Hein, Gabi? O OH. É polar, sim, por conta da ligação de hidrogênio. Então, ó, isso aí é polaridade da molécula e também é você, de repente, dar uma olhada em forças intermoleculares, tá? Dentro desses conteúdos. Vale dar aquela olhadinha. Pensei que era apolar. Não, é polar. Tá? H-FON, polaridade, sempre vai rolar ali. Deixa eu diminuir. D de dado. Ih, eu botei... botei. Ai, meu Deus. Pronto, próxima.
Ai, pior que eu passei ali rapidinho e mostrei o gabarito dessa. Espero que Bruno não tenha visto, porque ele agora está assim. Então, vamos. Ó, gente, polaridade é um conteúdo que tem que estar assim, tinindo na cabeça. Tinindo. O Enem gosta de polaridade, cara. Ele associa isso com forças intermoleculares, isso aparece em separação de mistura, ele traz esse contexto aí de polaridade, muita coisa. Então, polaridade, forças intermoleculares, é um conteúdo que, se não tiver legal, eu acho muito que vale reforçar. Marcaram que letra aqui na letra C? Na letra... Eita! Na questão. D de dado, D de dado, B de bola, D de dado. Vamos lá. Boa. Ó, já entendi porque você marcou B de bola, Luísa. Presta atenção aqui comigo. Ele chega para mim, ele conta a história do carvão e do benzeno. A relação é carvão e benzeno. São compostos apolares. E, ó, ele pergunta para mim, ele fala assim, ó, esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermolecular. Ligação covalente é ligação interatômica. É de um cara com outro cara, um átomo com outro átomo. Ele está falando de moléculas interagindo. E aí você vai lá em dipolo induzido, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Tá? E como aqui eu estou falando de apolares, o benzeno é hidrocarboneto, carbono é carbono, essa interação intermolecular é dipolo induzido, letra D de dado. Vai, Luísa. Prof, uma coisa que eu sempre fico muito na dúvida é, tipo, intermoleculares, que normalmente é das covalentes, e aí seria uma especificação, certo? Sim. É porque o que acontece? Na iônica, a gente não tem molécula. Lembra que a ligação iônica, você não forma molécula, é atração eletrostática, por isso que a gente não tem essa situação. Mas não tem um negócio de intra também, alguma coisa? Ou eu estou muito doidona? Intramolecular? Então, eu não sei se você não está muito doidona, não, mas isso aí aparece para a gente em desidratação de álcool. Eu fui lá longe. Desidratação de álcool, a gente tem desidratação intramolecular e intermolecular. Entendeu? Uhum. Intramolecular igual interatômica. Intramolecular é no caso da mesma molécula. Tipo quando você tira... e tipo você... dois oxigênios. Não, é quando você faz... Deixa eu abrir um parêntese enorme aqui nessa aula agora. Eu amo isso. Tipo isso aqui. Você desidrata na mesma molécula e vai formar um alceno. Você tirou esses caras aqui. E quando você tem a intermolecular, que aí seriam, por exemplo, 2 mols de etanol ou algum outro álcool, você... Ah, meu Deus. A Siri falou aqui. Você tira a água também, só que aí você vai formar um éter. Calma aí, deixa eu diminuir o tamanho aqui desse negócio para dar para montar meu éter. Onde aparece para a gente essa questão de intramolecular e intermolecular, eu vejo isso, eu só consigo lembrar disso na desidratação de álcool. Intramolecular e interatômica. Então, Ju, eu acho que não, sabe por quê? Porque interatômica é uma ligação de um átomo com outro átomo.
Intramolecular, que eu vejo no vocabulário dentro aqui da química, é onde eu vejo quando a gente trabalha com reação dentro de uma mesma molécula. É quando ele chega para mim e fala de algo acontecendo dentro de uma única molécula. Entendeu? Não acho que pode haver essa igualdade, pelo menos não vi e não me recordo disso. Mas aí essa palavra existe, tá, Luísa? Não foi viagem sua, não. Rolou uma confusão de separar ligação intermolecular e ligação interatômica. Porque na minha cabeça, eu fiquei assim, se é intermolecular, vai ser ligação covalente. Se fosse intra, seria os outros dois que estão ali embaixo, entendeu? Entendi. Mas agora entendi. Se fosse, seria interatômica. E esse aí Isso. Interatômica, aí é iônica, covalente e metálica. Entendeu? Entendi sim, prof. Obrigada. Letra D. Vai, mais uma. Então, vamos, para a gente entender essa dúvida aí. Dúvida, tipo, no conteúdo de equilíbrio ou dúvida no enunciado? O que gerou a dúvida? Dá para me ouvir? Ah, dá. Dúvida entre as opções, entendi. Quais opções, Ju? Vai falando aí para mim, gente, o que vocês marcaram? Isso, marquei B. B. E a dúvida do Bruno foi entre A e B. A minha também foi... O Bruno também marcou. Eu excluí logo a B. Eu marcaria B se tivesse que escolher. Gabi, você marcou o quê? Ai, professora, agora que eu fui me dar conta, OH menos é básico, não é? Sim. Na minha mente, não sei o que aconteceu, que eu achei que isso daí fosse ácido. Aí eu já fui logo excluindo a B, a D, a E. Ó, vamos lá. Mesmo. Porque, tipo, rapidinho, desculpa. Não, pode porque falar. ele fala que... Calma aí, ó. Uma vez que o ácido carboxílico é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras. E o ácido carboxílico está do lado direito ali, do lado do OH-, certo? Certo. Aí eu pensei, tá, ele é menos eficiente para remover a gordura, então a reação tem que ir para o outro lado contrário. Porra, é eu não isso. sei. Você Mas não errou, aí não, jovem. Não, eu errei sim. É isso. Ó, ele chega para mim e fala isso aí que Gabi falou. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ele não quer que o equilíbrio vá para lá. Então, o que eu faço para o equilíbrio ir para lá? Aumento a concentração de um desses reagentes. E como ele está falando de pH, o que eu faço? O que vai ser mais eficiente aqui? O meio básico. Porque quando eu aumento a quantidade, né, no meio básico, eu aumento a quantidade de hidroxila e desloco para lá. E aí, o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Ué. O problema foi
no enunciado ou foi no Le Chatelier? Ou foi no conteúdo? Quem falou ué? Foi eu, porque eu tô perdidinha aqui. O quê? Tá perdidinho? Eu achei que na verdade, ele teria que ir pro lado esquerdo. Então, ele tem que ir para o lado esquerdo. Ele não quer que Porque vá para o lado colocou direito. certo. Para mostrar que ele não quer que vá para o lado direito. Tá. Tá? Então, mas de qualquer maneira eu errei, porque eu achei que o H era ácido. Eu confundi. Então, aí, preste atenção. A galera que marcou B, né? Que vocês marcaram, eu acho. Foi B? Foi B. A galera que marcou B, ó, Luísa falou que se perdeu no enunciado. Você, Gabi, perdeu em conteúdo. Você entendeu o enunciado e aí você perdeu a questão aqui, de lembrar que o H é básico. Entenderam que foram erros por motivos diferentes. E é isso que eu quero que vocês comecem a pontuar aqui. O motivo do erro. Juliana falou que foi pegadinha. Então, vocês caíram no enunciado, né? Na elaboração aqui dessa parte toda que eu grifei, na verdade, né? Que é onde ele está trazendo ali para mim a situação que ele quer. Ele quer uma eficiência da situação para remover a gordura. E ele fala que quando tá no formato de ácido, isso não é eficaz para remoção de gorduras. Então, ele quer que vá para lá. Vai, Gabi, pode falar. Ô, tia, se eu aumento aqui o OH-, a reação vai pro lado esquerdo, né? Se você aumentar o OH-, ela vai para lá. Tá. Então, beleza. Sempre que você aumentar a concentração de um reagente, ele vai no sentido de consumir esse reagente. Tenho que praticar mais, que Bruno falou. Então, mas eu posso falar para vocês? A questão te conduz para focar no ácido. A todo momento ele fala ácido carboxílico, ácidos carboxílicos, ele cita isso. Isso é proposital. Isso é uma coisa que realmente se explica no cérebro, tá, gente? De você ficar ali lendo alguma coisa, citando algo, que no caso aqui é ácido carboxílico. Em todos os parágrafos ele cita ácido carboxílico. Cadê? Ácido carboxílico. Ele cita isso. E aí você vai focar nisso na hora de... Isso tem explicação na cabeça para essas coisas acontecerem. Mas, ó, conteúdo aqui é Le Chatelier, tá? E aí é isso. Eu não sei se vocês precisam praticar Le Chatelier ou é o enunciado Enem. Porque, de verdade, conheço a maioria aqui. Eu acho que pode ter sido uma mistura de conteúdo Bruno tem um problema com o equilíbrio mesmo. Eu lembro disso na UERJ. É verdade. Eu lembro de uma questão de deslocamento, que ele ficou perdidinho. Verdade, Bruno. Vamos focar em Le Chatelier nessa vida. Tá? Mas isso, o Enem tem disso. Tá, gente? Infelizmente, é isso aí que ele traz pra gente. Ó, letra A. Próxima. Vai lá. Vou ficar aqui, pausar e ficar muda. E aí, marcaram que letra? Fala comigo. A. O que é A e ampre?
A de amor. Ah, tá. Bruno, então, eu não sei. Eu trouxe até na resolução ela longa, digamos assim, que é a questão de escrever a reação, fazer balanceamento e tal, tal, tal. Mas, na pegada, você tem aqui que eu tive que pensar em montar a reação, mas não balanceei. Então, isso, você sabe que a proporção ali, por exemplo, metano produz 1 mol de CO2. Já sei o calor desse cara liberado, porque 1 mol vai ser 890. Butano, 4 mols de CO2. Octano, 8 mols de CO2. Você pode sair fazendo essas relações. E eu acho que foi aí que você não fez. Foi isso? Acho que você não pegou esse poupa-tempo aí, de relacionar o combustível já com CO2. Ah, então, foi isso, que aí você demorou mais um pouquinho. E depois eu balanceei. Ah, foi isso. Já peguei aí. Caiu o microfone. Foi isso, então, que demorou. Mas é letra A mesmo. E aí, inclusive, eu até percebi aqui erros. Olha só, que viagem que eu fiz aqui. Prof, a Gabi quer falar. Oi, Gabi. Posso falar como eu fiz? Pode falar, Gabi. Eu fiz assim. Pode voltar, fazendo favor. Posso. Tipo, ele pede em ordem crescente de... Cadê, meu Deus? Ele pede para botar o negócio em ordem crescente, não é? Do calor, Do calor obtido por mol. Isso. Aí, na minha mente, era só eu pegar o ΔH deles e colocar em ordem crescente. Eu fiz isso. Deu certo. Porque o menor aí é o maior, né? No caso, é o menos 5.471, certo? O menor é o maior. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. É o que libera mais. Isso. Sim, entendi. Eu pensei então, isso aí que você pensou, eu acho que não está errado. Mas eu fico pensando se poderia ter uma pegadinha nessa situação. Era para fazer o quê? Porque é para você fazer conta mesmo. E posso falar rapidinho? Pode, Ju, vai lá. Na verdade, esse raciocínio da Gabi não seria o certo, porque esse menos aqui da frente, ele quer dizer o liberado. Então, teoricamente, o octano libera muito calor. Ele libera 5.471 kJ por volt, entendeu? O menos só quer dizer que ele é uma reação exotérmica, não é isso? Então, você não pode levar em conta como se fosse matemática, entende? Você vai acabar caindo no erro. Eu acho que é isso. Você ouviu, Gabi, o que a Ju falou? Entendi. Perfeito. Porque o problema aqui aqui foi na sorte, na questão de bater essas com a matemática, com a conta. Deu, Ju? Eu ouvi baixinho, mas deu para ouvir. Acho que com fone deu para ouvir. Mas aí depois você vê a resolução, Gabi, porque aqui você teria que, de fato, comparar, porque como ele está falando por mol, você ia colocar, por exemplo, no caso do butano, 4 mols está para 2.878, 1 mol está para X. Aí, no caso do octano, 8 mols está para 5.471. E 1 mol está para X de novo, entendeu? Você ia fazer essas relações para poder chegar lá. São que horas? 15 para as 8. Cruz credo, gente. Você falou, ela chegou. Mas aí, ó, voltando, não é nem falando da questão.
Eu acho que na semana que vem eu vou trocar essas ordens. Vou anotar isso aqui. Vai lá, gente, faz ela. Gabi, você queria falar ou foi sem querer a mão? Foi sem querer, tava tá. para cima desde aquela hora. Marcaram que letra? B de bola, C, Gabi. Então, B e C, vamos lá. Eu acho que a pegadinha aqui tá nessa palavrinha. Primeiro, que é um texto enorme, tá? O comando do texto em si está aqui. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto, de acordo com suas forças redutoras relativas. Forças redutoras é o paranauê desse negócio. É você lembrar que força redutora, né, é o metal que tende a sofrer, a provocar redução. E é onde eu acho que o comando da questão mais entende que era uma pilha, dava. E eu te falar que eu nem fui na pilha, eu fui no força redutora. Peguei o força redutora e fui desenvolvendo. Porque e aí outra coisa que eu pensei também, vamos lá. Primeiro, eu jurava que ele era eletrônico. Primeiro, eu pensei na questão de quanto maior for a força redutora, maior é a capacidade do metal de oxidar. E aí, aqui faz um sentido quando eu tenho ouro, que é um metal nobre, e zinco aqui no final. Eu pensei nesse sentido. E aí, quando ele fala entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que sedimentam abaixo do anô do cobre, que está aqui o meu cobre, aí eu peguei a galera aqui de cima, ouro, prata e a platina. E aí cabia a gente saber o símbolo para chegar na B. Espera aí. O comando da questão, mas entender que era como uma pilha, dava para matar. Bruno. Cadê Bruno? Eu jurava que era eletrólise. Luísa nem pensou nisso. Eu pensei que queria alguma coisa que oxidaria em frente ao cobre. Sim, o que importa. Gente, eu também acho que vocês deram uma... Ó, fica, respira. Vocês estão botando chifre na cabeça do cavalo. Acho que rolou um pânico também. Mas aí alguém aqui marcou C. Gabi, você entendeu por que é a B? Gabi está aqui? Não. Fala para mim o que pegou aqui. Qual foi o seu pensamento? Eu achei que, tipo assim... Ai, eu nem sei explicar, não vou conseguir. Eu achei que tinha que ser, tipo, o contrário, entendeu? Eu achei que... Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar. Tipo assim, ele deu a força redutora. Aí eu achei que eu tinha que pegar as pessoas que oxidam mais para a resposta. Aí eu peguei os de baixo. Entendi. É porque o que acontece? Ele chega no momento do texto e ele fala assim para mim, das impurezas aqui. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e em sua comercialização gera receita e também... Não foi essa parte não, calma aí que eu peguei a parte errada, foi mal, Gabi. Aqui. As impurezas metálicas, algumas são oxidadas passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do anodo e se sedimentam abaixo dele. Eu pensei que então, nele oxidando.
E aí, por isso, tem que ter com ele forças redutoras, alguém com uma força redutora boa. Não sei. Tipo, nessa parte aí que você grifou de azul, eu entendi que, assim, quem oxidou ficou na solução, certo? Que ele fala aí, Sim, quantas porque impurezas metálicas, algumas são oxidadas passando para a solução. Então, já não poderia ser essas que eu coloquei, porque essas oxidaram, então elas não vão estar embaixo do negócio, elas não vão se sedimentar. Então, mas aí você vai ter que procurar dentro dessa lista que ele deu as impurezas metálicas com baixa força de redução. E aí é onde entram os metais que são chamados metais nobres. É verdade. São os 3 primeiros que estão acima, né? Isso. Tá bom. Mas depois dá uma lida novamente e vê se você realmente entendeu, porque é aquele estilo de texto. Vai, Bruno. Assim, professora, eu fiquei com 2 problemas nessa questão, assim. Primeiro, que eu não tinha entendido dessa história de sedimentar abaixo do ânodo de cobre, mas depois eu entendi quando você leu ali em cima de novo. Eu acho que eu não tinha lido direito. Mas a outra coisa foi, eu fiquei muito em dúvida com essa questão de força redutora. Eu nunca tinha ouvido esse conceito, nunca tinha visto em nenhuma questão. E aí eu fiquei falando, força redutora é quem provoca a redução de outro ou é quem reduz? Entendeu? Mas A no caso, força é a mesma coisa redutora. de agente redutor, no caso, né? Força Isso redutora é igual aí. a agente redutor, ok. E a gente Tá ótimo. está acostumado a ver agente redutor, agente oxidante. Aham, Entendeu? entendi. Mas foi isso mesmo. Aí eu fiquei super confuso nisso, mas foi aqui. Enem sendo Enem, né? É isso. Deixa eu aumentar. Aqui, não sei se vai dar. Vocês estão conseguindo ver as opções? Tá bem clarinha. Eu sei que tá bem clarinha. Qualquer coisa, vou deixar. Peraí. Eu vou deixar assim, qualquer coisa vocês me falam que eu aumento, tipo, só na opção em si. Foi. E aí, A, B, C, D ou E? Letra E, Juliana. D, Luísa. E, Bruno. D, Gabi. Vamos lá. Ele cita aqui, né? Fala dessa coisa. Aí ele vem me dando informações. Anéis aromáticos conjugados com a carbonila. Ele explica o que é a conjugação. A conjugação é definida como ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas. E outra propriedade da molécula em questão é apresentar em suas extremidades uma parte apolar responsável, tal. E aí a gente tem que procurar essa situação. Onde eu tenho, primeiro, vou caçar a carbonila, que é olhar e bater. Né? É o meu C dupla O. Com isso, já eliminei letra C de casa. Ele fala que é anel aromático. Eliminei letra B de bola. Vou procurar agora a tal da conjugação. Dupla sim, dupla não. Ou seja, o anel tem que estar conjugado com a carbonila. O anel tem dupla. Aí, depois do anel, tem que vir ligação simples. Depois tem que vir ligação dupla. Depois tem que vir minha carbonila. É isso que ele está me falando com essa... Aí, repara que na letra D, isso não ocorre. Vem o anel e depois aqui está a carbonila. Eu preciso ter uma ligação dupla entre o anel e a carbonila para caracterizar essa conjugado aqui. Tá? E aí, por isso, eu elimino a letra D de dado. E aí, agora eu vou para essa parte aqui, uma parte apolar. Tá aqui, a parte apolar. E aí, por isso que é a letra E de elefante. Gabi e Luísa, deu para entender isso aí?
Deu? Perfeito. Luísa também deu? Perfeito. Ó, É que, prof, mais uma vez eu me confundi na parte da interpretação e eu pensei que a conjugação só tinha que ter dentro do anel. do anel. Aí eu fui e marquei D. Entendi. Vamos lá, o que eu falei no início da aula e que eu aí vou voltar. Deixa eu espelhar aqui para vocês a planilha para Ju, Gabi e Luísa. Eu separei a nossa planilha aqui, as 5 primeiras aulas do projeto, que eram a minha ideia de trabalhar química geral, para eu entender onde vocês estavam, porque tinha né, aluno aqui que eu nunca tinha trabalhado na vida. Por exemplo, a Gabi. É a primeira vez que eu estou dando aula para ela. E aí eu precisava nivelar a turma de alguma forma. Então, as nossas 5 primeiras aulas foram de química geral, basicamente, e trazendo ali um conteúdo nos exercícios avaliativos para eu ter noção como é que vocês estavam na orgânica, nomenclatura, não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, a gente falou bastante disso e tudo mais. E aí, a partir de agora, a gente tem 11 aulas até a prova do Enem, 11 semanas, né? E aí eu vou separar, agora deixa eu voltar para compartilhar aqui o meu iPad para mostrar para vocês. As nossas aulas, e aí eu já reparei, inclusive, que eu vou mudar o esquema, que é o seguinte, as nossas aulas, elas vão ser... Tá, pronto, tá espelhando? Tá. Elas vão ser... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Isso aqui eu risquei lá no início. Vão ter ali, no dia 24, vai ter aula. Espera aí, já te respondo, Lu. Os 3 exercícios avaliativos, aí eu vou pegar geral, inorgânica, fisqui e orgânica nos avaliativos. E aí eu separei assim, 3 de geral, 3 de fisqui, 3 de orgânica e 3 de inorgânica. E aí, com essa aula de hoje, eu já percebi que a gente não, às vezes, não vai dar para fazer as 15 questões de uma vez. E aí, como eu não quero, por exemplo, que, sei lá, a gente fez 10 questões, supondo, eu não quero que fique tudo de orgânica e tudo de inorgânica para você fazer sozinho em casa, na próxima aula, a partir da semana que vem, a partir da aula 7, eu vou revezar, eu até anotei aqui, vai ficar assim, geral, fisqui, orgânica, inorgânica, geral, fisqui, orgânica e inorgânica. Eu vou intercalar os temas, né? Trazer uma de fisqui para cá, trazer uma de orgânica para cá, porque aí a gente vai intercalando a situação e trabalhando mais de um tema por aula, tá bem? E o que não der para fazer, vocês vão fazer e a gente vai tirando dúvidas no grupo. E deixa eu ver aqui, o que tem dia 24? É a véspera do Enem, professor. Isso, é porque você colocou até o dia 21, só que o dia 21 é a prova de Então, na linguagem. verdade, deixa eu voltar aqui o negócio. Cadê? Aqui. Aqui. Pronto. O que eu estou pensando nessa situação aqui, nessa semana? Eu literalmente vou conversar com vocês. Por que dia 20? Ah, tá, aqui no meio, é isso mesmo. Eu vou conversar com vocês. Esses 2 pontos aqui, esse tá aqui, o ERG será, é que nem eu sei, não sei o que vai se dar. E aí, aqui, eu literalmente vou conversar com vocês, assim, porque eu sei que entre uma semana e outra, às vezes é tenso, às vezes não é. Então, assim, pode ter, por mim, tem, entendeu? Mas eu sei que a vida do vestibulando existe o tal da saúde mental. Porque eu vi aqueles anos ali. Ali onde? Calma. Ah, não, isso aí foi nessa aula de hoje. Aquele cronograma foi da aula de hoje. Entendeu? E aí eu vou andando no Enem todo.
A gente vai andando por aí, por ele. Andando no Enem, isso aí. Fechado? E aí, outra coisa. Aí o que eu estava falando, que Gabi está aqui ainda, né? Tá. Que Gabi falou assim, não sei que esquema é esse. Eu estava falando disso aqui, ó, Gabi. Deixa eu espelhar a tela de novo aqui do negócio. Calma aí. Quando você for fazer uma questão, aqui, tendo esse parâmetro que eu vou enviar para vocês, quando você for refazer a lista, a minha ideia, a minha sugestão é você, por exemplo, dentro de aquela lá de equilíbrio químico, foi alguma aqui de FISC, não sei qual foi, se foi a 1, 2 ou 3 ali, mas que você entendeu o enunciado e aí você errou no conceito do OH. Pontuar o motivo do seu erro, entendeu? Trazer ali onde foi que você, o que levou o seu erro. Igual a gente falou, foi com Luísa, acho que aqui na estequiometria, que ela errou matemática, errou conta. Então, não tem problema em estequiometria, o problema está ali na matemática básica da coisa. Aqui no equilíbrio, que foi aquela cheio de passos que deu o passo a passo deu um bololô no geral, digamos assim. Pontuem o que está sendo erro, para vocês entenderem o que você precisa. Por exemplo, na mesma que Gabi sacou o negócio e errou o OH, Bruno percebeu que a questão dele era o Le Chatelier, que ele precisa trabalhar melhor esse conteúdo. Então, fiquem atentos a isso, né? E façam as anotações, como, por exemplo, força redutora, que a gente ainda não tinha escutado falar. A gente trabalha com agente oxidante e agente redutor. É um vocabulário novo, de repente vale aí anotar essa informação. E é isso, vai trazendo vem para a aula nesse sentido de tipo, trabalha, a gente vai fazer as questões, mas também vai além disso. Começa a pontuar o que está. Essa reta final, agora a gente vai lapidando tudo, tá? Foi? E aí, semana que vem, eu vou fazer esse revezamento, que eu percebi que, senão, a gente vai ficar tipo, num tema só. Eu vou revezar. Geral, FISC, orgânica e inorgânica. Geral, FISC, orgânica e inorgânica. Entenderam, né? Geral, FISC, orgânica e inorgânica. E aí, trazendo também a ambiental nesses termos aí, porque senão vai acabar ficando, tipo, orgânica e inorgânica sempre por final. E eu não quero isso. Eu quero trabalhar pipocando de uma matéria para outra. Porque a prova vai ser desse jeito. Fechou?